escritora brasileira você conhece? Qual escritora negra você conhece? O livro que eu vou falar para vocês hoje é da primeira escritora brasileira negra e abolicionista, filha de outra negra que era alforriada. Úrsula, da autora maranhense Maria Firmina dos Reis. Sou Cristiane Azevedo e este é o canal Leitura de Abelha. Maria Firmina dos Reis nasceu no Maranhão. Na sua certidão de nascimento não tinha o nome do seu pai. A sua mãe era uma mulher negra alforriada. Se formou como professora de primeiras letras. É o que a gente chama hoje de professora do ensino fundamental, professora primária, aquela que alfabetiza. Maria Firmina dos Reis, quando morreu, apareceu na sua certidão de óbito o nome do seu pai. Ela morreu com 95 anos. E o seu pai era sócio do dono da sua mãe. Então, dá para você imaginar como foi essa concepção. Tanto é que a mãe da Maria Firmina foi embora da cidade onde ela vivia para morar com a irmã. Por que será? Não dá para saber. Quando ela publicou o seu livro, Úrsula, ela assinou de uma maranhense. Ela não pôs o nome dela. Isso era muito comum para as artistas do sexo feminino. Era comum as mulheres não assinarem suas obras. Por quê? Porque o mundo artístico não era bem visto como um ambiente feminino. Eu já falei para você no programa sobre Jane Eyre, uma obra escrita por Charlotte Brontë, que as irmãs Brontë também colocavam um pseudônimo em suas obras, inclusive um pseudônimo masculino. George Sand também, todos pensavam que ela era um homem. E outro detalhe, Maria Firmina, ela veio de uma família simples. Ao contrário da classe intelectual da época, que ia estudar na Europa, toda a formação da Maria Firmina foi aqui no Brasil. Ela teve que se proteger até mesmo das críticas. Ela era uma abolicionista. E colocar isso numa obra também ameaçava a segurança dela. Úrsula é um romance de característica gótica. Ele é marcado por vários triângulos. É o triângulo entre os personagens principais: Tancredo, a sua noiva Adelaide e o seu pai. O triângulo Úrsula, Tancredo e o seu tio. E o triângulo também dos personagens negros: Túlio, Susana e Antero. O que esse livro tem de tão marcante, além do fato dessa escritora que rompe com a tradição, tem coragem de se envolver num ambiente estritamente masculino, numa época que isso era impensável. Só da gente pensar na ruptura que Maria Firmina dos Reis provoca, já é um convite para ler esse livro. Mas a obra tem um valor literário. É a primeira obra que coloca os personagens negros como protagonistas, como pessoas com consciência, como pessoas que vão definir a ação, o enredo do romance. Como assim, Cristiane? Eu vou te explicar. O livro começa com a entrada do Tancredo, caminhando com o seu libré, que era o meio de transporte guiados por cavalo. Ele está triste, confuso, ele sofre um acidente e é socorrido pelo escravo Túlio. A gente tem a impressão nesse primeiro capítulo que quem vai aparecer é o Tancredo, a pessoa branca. Mas não, a iniciativa de socorrer, de levar para sua dona
Aquele homem branco ferido é do escravo. Mas se imagina, um escravo socorre um homem branco, leva para sua dona, que corre o risco de ser açoitado. Ora, você vai levar uma visita para a casa do seu dono? Ele também vai fazer com que Tancredo e Úrsula se conhecem. Então veja, o negro, ele é o centro da história. Outra questão que nós vamos observar aí é a relação entre o nosso escravo Túlio, quando ele é alforriado e vai se despedir da negra Susana. Susana, quando vê o Túlio todo travestido de homem branco, debocha dele. E ela fala: ora, por que você tá desse jeito, com essa roupa de homem liberto? Ele fala: eu fui alforriado, a senhora não sabe? É verdade. Aí ela diz: nenhum negro nesse país é livre. Livre eu fui quando eu vivi lá na África. É a memória africana falando no romance. Existe também a figura do personagem Antero, que é o negro que não resistiu ao sofrimento e à saudade da África, que se entregou ao alcoolismo. Úrsula, com isso, ela quer mostrar o quê? Que nem todo negro é bom. Ao mesmo tempo, ela vai mostrar a figura do Tancredo, o homem que sofre a traição do próprio pai e da noiva, que se apaixona pela Úrsula, que tem bons sentimentos. O contraponto do homem branco ruim, na figura do pai do Tancredo, na figura do tio da Úrsula, que se apaixona pela sobrinha, vai fazer de tudo para se casar com ela. Ela vai mostrar então a Maria Firmina que nem todo negro é bom e nem todo homem branco é ruim. Isso é uma novidade na época. Não existia essa visão. Era tudo muito maniqueísta. Ou você era bom ou você era ruim. E ela consegue mostrar isso em sua obra. É claro que a autora vai optar por aqueles finais trágicos, bem ao estilo da literatura gótica, que era o comum da leitura das moças naquela época. Como eu disse para você, é a primeira vez na literatura brasileira que os personagens escravizados têm voz, vez e interferem na trama de um romance. Há aquelas pessoas que acusam, que dizem que seus personagens são superficiais. Para essas pessoas eu digo, nós temos Dan Brown, Paulo Coelho, Julia Quinn e tantos outros. E nós lemos. Não será por isso que nós vamos desconsiderar a obra de Maria Firmina. Eu convido você a conhecer as nossas autoras negras, nossas mulheres escritoras. Nós mulheres temos voz hoje em dia, porque muitas Maria Firminas ousaram ir além do seu tempo. Eu espero você aqui no nosso canal Leitura de Abelha na próxima semana. I